Então, olá a todos, somos Martina e ele é Andréa. Andréa são dois empenhados do movimento diocesano de Teramo. Depois de 8 anos de noivado, em junho do mês passado, nós nos casamos. E agora nós continuamos esta caminhada, tentando manter sempre viva a presença de Jesus entre nós e com os outros membros da obra do movimento diocesano. Este é o segundo Zoom que fazemos depois de julho, em que começamos a nos conhecer de várias partes do mundo. Na verdade, como vocês devem se lembrar, tivemos uma série de experiências de várias nações conectadas. Hoje estamos conectados no YouTube e pelo Zoom, e sabemos que alguns estão reunidos em pequenos grupos, outros individualmente. Esta tarde, por sugestão de alguns de vocês, aprofundaremos a missão, que para nós significa dar o carisma na paróquia e na diocese em que estamos inseridos. Teremos, portanto, momentos de aprofundamento a partir do que diz o Papa Francisco sobre este tema na Christus Vivit, acompanhada por algumas de suas experiências. Haverá também dinâmicas que servirão tanto para nos conhecermos melhor, quanto para vivermos espaços de comunhão. Gostaríamos agora de começar esta tarde fazendo uma dinâmica que nos ajude a conhecer um pouco quem somos e, sobretudo, de onde viemos. Então, vamos começar. Agora vamos fazer essa dinâmica juntos. Então, por nação. É meio difícil porque somos muitos, mas faremos assim. Vamos dizer o nome do país. E depois do nome, quando vocês ouvirem o nome, depois seguirão imagens e vão ver o nome do país que eu disse. Então, todos aqueles que são daquele país dirão olá na própria língua, com gestos, e assim aparecerão na tela, tá bom? Depois eu vou dizer o nome de outra nação e aqueles daquela nação dão um sinal, tá bom? E vamos ver de onde estão prontos. Então, vamos começar. O primeiro país é Brasil. Onde são os brasileiros? Liguem o microfone. Opa, bom dia. Olá, bom dia. Tchau. Olá. Bom dia. Diamo un benvenuto anche all'Argentina. Bom Agora é dia. a Argentina. Bom dia. Estados Unidos. O pessoal dos Estados Poi Unidos. dal USA, dal Kenya, Ciao. Quênia. Ah, Ciao. Dalle Filippine. Filipinas. dal Portogallo, É isso. Boa tarde. dalla Romania, Romênia. Da Polônia. Ah, Italia. e os italianos da Itália, onde estão? Ok. Grazie a tutti. Obrigado a todos. É lindo estar conectados com o mundo inteiro, não é? Agora vamos passar a palavra a Laura, que nos conduzirá no caminho da Christus Vivit. Olá, me apresento, sou Laura, uma empenhada do movimento diocesano de Péssaro. No Zoom anterior, começamos com a seguinte afirmação: Cristo vive, Ele vive e quer você vivo. E chegamos também à frase: você é o agora de Deus. Dissemos também: sede capazes de ir contra a corrente, compartilhar Jesus, comunicar a fé que Ele vos deu. Também dissemos: não fiqueis a observar a vida da sacada, entrai nela como fez Jesus. Daqui podemos continuar com as palavras do Papa Francisco, que nos exortam a assumir um compromisso sério, que nos impulsiona para ir além de nós mesmos, nos lança no âmbito missionário, na paróquia, nos nossos ambientes. Exorta-nos a uma tarefa nada simples e trivial. Lança o desafio de
construir a amizade social, buscar o bem comum. A inimizade social destrói. E uma família destrói-se pela inimizade, um país se destrói pela inimizade. O mundo se destrói pela inimizade, e a inimizade maior é a guerra. Hoje vemos que o mundo está se destruindo por causa da guerra, porque são incapazes de se sentar e conversar, serem capazes de criar amizade social, quando se consegue encontrar pontos coincidentes no meio de tantas divergências e com esforço artesanal e por vezes fatigoso, lançar pontes. De construir uma paz que seja boa para todos. Esse é o milagre da cultura do encontro, que os jovens podem ousar viver com paixão. Obrigado a Laura, que nos acompanhou nesta primeira etapa da Cristos Vive. Gostaríamos agora de ouvir duas experiências que nos dizem a importância de trabalhar para construir o bem comum onde estamos. Uma é de Serra Leoa e a outra do Líbano. Serra Leoa é um belo país da África Ocidental, passou por uma guerra civil que durou vários anos. José era uma criança e se viu no meio de uma guerra. Sou Joseph, da Serra Leoa. Fico feliz em compartilhar com vocês a minha experiência. Quando eu tinha 6 anos, os rebeldes me raptaram e estive com eles na floresta durante 5 anos. Durante esse período, vi muitas atrocidades cometidas pelos rebeldes. Por exemplo, eles cortavam as mãos das pessoas, matavam-nas e queimavam suas casas. Vendo isso, eu fiquei chocado, como tantas crianças como eu. Um dia, eu consegui fugir. Encontrei meus pais e fomos para a cidade onde estavam os soldados que faziam parte do governo. Depois da guerra surgiram problemas entre os povos, entre o povo e os rebeldes. As pessoas viam os rebeldes no meio deles e não ficavam contentes porque diziam: mas foi ele que matou a minha mãe, foi ele que matou o meu pai. E eles também queriam matar esses rebeldes. Um dia, o presidente pegou uma menina cujas mãos haviam sido cortadas e perguntou-lhe: se você visse as pessoas que cortaram as suas mãos, o que você faria? Essa menina respondeu: eu devo perdoar os rebeldes, porque se não perdoarmos, a guerra nunca vai acabar. Graças a essas palavras, a guerra acabou em nosso país. Aos poucos, as crianças, eu também, comecei a frequentar a escola. E lá conheci uma nova vida. Conheci o Evangelho através de sacerdotes italianos. Participei de vários encontros com outras crianças. Aprendemos as canções do Gen Rosso, do Gen Verde, que nos ensinaram muitas coisas. No ano passado, vim para a Itália, porque fui convidada a participar da Assembleia dos Jovens. E depois fui para a cidade de Ascoli Piceno, onde conheci outra realidade, o movimento diocesano. Foi muito importante para mim, porque eu aprendi muitas coisas com Alfredo, um outro rapaz que estava comigo. Participamos de vários encontros com jovens, famílias e sacerdotes. Foi um período muito bom. Com essa experiência de vida, eu voltei ao meu país e com outros iniciamos a fazer também ali os encontros, levando também essa realidade ali para a nossa paróquia. Decidimos convidar outros jovens sensíveis ao Evangelho e começamos a atuar essa vida também com eles. Ensinamos as crianças, ajudamos o pároco na preparação para o batismo, etc. Eu também sou catequista. Depois chegou a pandemia. Tivemos dificuldades porque as igrejas foram fechadas e o país também foi fechado. Mas, junto com esses jovens, dissemos: se as igrejas estão fechadas, nós não estamos fechados para o amor. Então, começamos a fazer algo. Limpar a igreja todas as semanas e continuamos a fazer o encontro em várias paróquias. Estou muito feliz por ter compartilhado a minha experiência com vocês.
Obrigada. Grazie mille a Joseph. Obrigado a Joseph. Agora vamos ouvir a experiência do Líbano. Sabemos que o Líbano vive uma situação dramática, especialmente após a explosão de 4 de agosto. Alain e Pamela nos contam a sua experiência. Moi, c'est Pamela. Notre fille Michelle est dans son lit, elle dort déjà. Nous faisons partie du mouvement paroissial du Focolare au Liban. Vite fait, ça s'est passé du Fazemos em parte do movimento paroquial dos Focolares no Líbano e pediram para eles testemunhar um pouco daquilo que eles viveram durante a explosão em Beirute no último dia 4 de agosto, há 2 meses atrás. Estava tudo normal, estávamos em casa, a cerca de 20 quilômetros de Beirute, quando de repente a casa tremeu. Olhamos pela televisão e vimos que tinha explodido o porto ali de Beirute. Começamos a telefonar para os nossos parentes, tios. Minha avó e meu filho moram juntos em uma casa no bairro de Gemazé, que fica bem em frente ao porto, no local da explosão. Telefonei para o meu tio, ele respondeu dizendo: Alain, sua avó, estamos feridos, estamos no chão. Mas não se preocupem, nós vamos ali até vocês. Aí eu pensei, vou para Beirute? Eu queria ir com ele, Pamela queria ir com ele, ajudar, né? Mas Alain sentia que deveria ir partir imediatamente para ajudar alguns de seus parentes que estavam ali feridos, justamente porque a casa deles ficava bem ali, perto de onde tinha sido a explosão. Ele se vestiu rapidamente e disse para a esposa, né, eu vou para Beirute. Eu queria ir com ele, queria ajudar. Eu queria estar com ele porque Michelle, a nossa filha, estava ali com os meus pais e eles podiam cuidar dela. Mas ele me respondeu, não, é melhor ficar com Michelle, porque se acontecer alguma coisa comigo, pelo menos você está aqui. Porque também tínhamos medo, uma segunda explosão, ou de que acontecesse algo mais grave. Não sei porquê, mas senti uma grande paz interior. Um pouco parecido com a atitude de Nossa Senhora. Aceitei, olhei bem nos olhos dele e disse, está bem, até breve. Dentro de mim pensei que talvez poderia ser a última vez que eu o via, mas aceitei. Eu tinha medo de me aventurar em algo desconhecido, mas ao mesmo tempo estava pronto e realmente vivendo o momento presente. Eu me sentia em missão. Só queria tirar minha avó e meu tio da destruição em que se encontravam. Então, entrei no carro, peguei meu pai e fomos. Em Beirute havia um verdadeiro pânico. Todas as pessoas que víamos estavam feridas, máquinas quebradas. Era incrível. Parecia a cena de um filme com efeitos especiais. Tudo destruído. Não apenas uma pequena área, mas toda a cidade. E, ao mesmo tempo, não dirigíamos no asfalto, dirigíamos sobre pedras, vidros, até mesmo cadáveres. Ao nosso lado, víamos gente até sem cabeça, sem os pés. Quando chegamos, a casa estava destruída. Psicologicamente, foi um choque, porque aquela era a casa da infância dos meus pais, ali há mais de 70 anos. Mas quando vi, os dois estavam ali sentados, esperando, com uma vela acesa na mão. Estavam esperando por ajuda, nós conseguimos salvá-los. Depois a descida foi muito difícil, não havia ninguém para nos ajudar. O meu tio, que também faz parte do Focolare, me disse, nunca senti tanto assim na minha vida, Jesus abandonado. Estamos aqui abandonados há horas, não pensava que alguém pudesse vir. Eles nem mesmo entenderam o que havia acontecido. Caíram de cerca de 2 metros de altura, quebraram os quadris, alguns ossos. Nós os levamos para o hospital e agora estão em boas mãos. Mas sempre sentimos o amor de Deus para a humanidade, viver no momento presente. Vivemos não só dia após dia, mas cada momento. Não há eletricidade e muitos outros problemas além da explosão. No Líbano temos ainda muitos problemas, a pandemia, a explosão, a crise econômica, mas Jesus está conosco e devemos acreditar nisso.
Sem a presença de Deus em cada momento da nossa vida, poderíamos realmente desmoronar. Estamos muito felizes, serenos, mas temos que continuar. E para continuar, às vezes, precisamos de estratagemas. Então, nos dissemos uns aos outros, coragem. Obrigada. Grazie mille. Obrigado, Além e Pamela. Siamo con voi. Nós estamos com vocês. São muitas ações de solidariedade que não foram mencionadas, mesmo ali na paróquia de vocês, e junto com outras, com padres, seminaristas e leigos. Nasceu a Cozinha do Pároco, iniciativa que começou em abril e distribuiu 806 refeições 3 vezes por semana para pessoas empobrecidas. Tudo vem da providência. Agora, vamos ouvir a música Terra Nuova, preparada pela comunidade de Vallo Torinese, na Itália. Essere qui davanti a te per celebrare la gloria tua, abbandonati all'amore che sei, vivere nella tua pace. E con tu sei la felicità, essere a casa per la tua parola, che come seme germoglierà, perché noi saremo una terra buona. Perché saremo una terra buona, sei tu che vivi dentro questa parola e con lei ci nutri, e con lei ci rinnovi, e con lei vivremo, sarà amare Gesù ogni giorno di più. Essere qui davanti a te per celebrare la gloria tua, abbandonati all'amore che sei, vivere nella tua pace, per non possedere la felicità, essere a casa per la tua parola, che come seme germoglierà, perché noi saremo la terra buona. Perché saremo una terra buona, sei tu, sei vivi con questa parola, sei l'anima, devi stare il cuore, e vorrei sarà Gesù ogni giorno di più. Sei tu, sei vivi per questa parola, che si riscalda l'anima, che riscalda il cuore, che vorrei sarà Gesù ogni giorno di più. Alle volte ci siamo chiesti come incarnare il Vangelo nella nostra vita, come presentare Gesù all'umanità e in particolare nelle Às nostre vezes nos perguntamos como encarnar o Evangelho na nossa vida, como apresentar Jesus à humanidade, às nossas comunidades paroquiais. E Maria, no seu sim, encontramos uma jovem que aceita um grande desafio, ser mãe de Deus, aceita a missão de dar Jesus ao mundo. Ela também nos mostra a sua determinação para superar as dificuldades que podemos encontrar. Não é uma aceitação passiva, mas enérgica, que envolve todo o nosso ser.
Dove ci invia Gesù non ci sono confini. Onde Jesus nos envia, não existem confins, limites, ele envia todos nós. O Evangelho é para todos, não só para algumas pessoas. Não é somente para aqueles que parece que estão mais perto de nós, que são mais acolhedores, mas é para todos. Não tenham medo de apresentar Cristo em todos os ambientes. Também há aqueles que parecem estar mais distantes e que são mais indiferentes. Tutti sentono il calore della sua Jesus busca todos, quer que todos sintam o calor da sua misericórdia e do seu amor. Adesso vorremmo andare più a Agora, gostaríamos de conhecer melhor a figura de Maria, como ela viveu a sua missão. Vão nos ajudar nisso o padre Nazareno, focolarino, sacerdote focolarino, e Alessia Empenhada, casada e mãe de 2 filhos. Olá, Olá, Laura, obrigada. Podemos dizer que Maria é a missionária do Evangelho. Queremos refletir juntos sobre essa figura. É interessante notar como, desde o início, Maria aparece ao lado de um missionário. Sim, porque Jesus Cristo é o grande enviado de Deus. No capítulo 4 da carta aos Gálatas, São Paulo diz que, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O verbo enviar é o termo típico para indicar a missão. Qualifica o Filho, de forma muito clara, que é aquele que é enviado pelo Pai, como o apóstolo do Pai. Maria, intimamente associada ao grande missionário, que é Jesus, diz-nos que um trato fundamental da sua figura materna é o espírito missionário. Portanto, se olharmos para Maria, não será difícil entender quando é a hora de falar ou calar, de intervir ou esperar, de ir ou de ficar. Ela fez tudo isso e muito mais. Hoje à tarde, queremos aprofundar alguns traços do ser missionário de Maria, mas podemos com certeza dizer que Maria é aquela que caminha. Na visita a Isabel, Maria torna-se a primeira missionária e faz com que Jesus realize a sua primeira viagem missionária no seu seio. Maria parte para as alturas da Judéia, levando Cristo em seu seio e anuncia a libertação aos parentes distantes, cantando Magnífica. Com zelo e solicitude, Maria se move rapidamente, pois é movida por um impulso interior. Ela não caminha distraída nem por ansiedade, mas esse seu impulso interior que denota um compromisso sério. Ela sente o desejo missionário de ir anunciar o cumprimento das promessas, quando sentimos dentro de nós a fé que não pode esperar, que deve ser comunicada, não que devemos levar este anúncio. Maria também é aquela que intervém com força, mas também sabe esperar. E lembramos o episódio das bodas de Caná. Ali, ela consegue fazer Jesus reprogramar os seus planos. Enfrenta os problemas de modo concreto e fala aos servos: façam tudo o que ele vos disser. São algumas características do aspecto missionário de Maria que queremos refletir, para também compreender o que significa tudo isso para nós. Sim, olá, Alessia, obrigado. Eu acho que de tudo que você disse, vem à tona que cada um de nós deve se sentir como que uma pessoa enviada, uma pessoa em ação. Nesse sentido, eu acho que é necessário, olhando para Maria, redescobrir algumas atitudes que deveriam caracterizar essa nossa missão. Eu acho que a primeira atitude necessária é a coragem de abandonar as nossas seguranças, as posições alcançadas. Às vezes dizemos, como estamos bem entre nós. Então é necessária essa coragem de nos envolvermos, de arriscar. Como o Papa Francisco diz,
comprometer-se, arriscar de quem quer apostar tudo, sem ter outra garantia, para além da certeza de saber que é portador de uma promessa. Se sabemos que levamos uma promessa, não devemos estar fechados. O Papa disse aos jovens, de não ter jovens aqui, aqueles que estão sempre sentados num sofá, mas jovens que caminham pelas estradas do mundo. Uma segunda atitude que provém disso é a paixão pelo homem, por todos os homens. O Papa Francisco muitas vezes nos convida a ir em direção às periferias existenciais, também aquelas que parecem mais distantes. Eu acho que Laura leu antes uma parte do texto do Papa que falava ir ao encontro daqueles que parecem indiferentes, porque Deus procura a todos, quer que todos sintam o calor da sua misericórdia e do seu amor. Então, o nosso horizonte são todas as pessoas. Sair em direção a todos. Com que atitude? Eu acho que é o terceiro ponto. Com alegria. A alegria que vem do amor concreto. Sempre me tocou muito as experiências dos primeiros cristãos que foram reconhecidos e estimados pelo amor mútuo que viviam. Tanto é que nas Sagradas Escrituras lemos que se dizia deles, vejam como se amam, e os pagãos se convertiam porque viam a beleza de como se amavam e viviam em comunhão. Acho que podemos dizer que o amor, para ser real, deve ser visto. Se não vemos esse amor, ele é virtual, que não existe. Uma quarta atitude fundamental é este sentido do nós missionário. Nós não nos tornamos missionários sozinhos, mas através de uma vida de comunhão. Vejam bem, a comunhão autêntica é sempre missionária. A primeira comunidade cristã, aquela que nasceu ao redor dos apóstolos, evangelizava principalmente porque vivia em comunhão. Pois um quinto ponto essencial, imprescindível para nós, viver em comunhão, significa fazer isso através da pertença à família de Chiara, ou seja, através da obra de Maria. Ela nos faz ser aquele nós gerado por Jesus no meio, com pessoas e circunstâncias concretas. É este nós gerado por Jesus no meio que evangeliza e faz crescer a comunhão na igreja, também quando estamos sozinhos. Então, esses 5 pontos, acredito, a coragem de sair das nossas seguranças. Não nos contentarmos de ir em direção a poucas pessoas, mas em direção a todos, a paixão por todos os homens, a alegria que nasce da capacidade de amar de maneira concreta, como os primeiros cristãos, pensando que não estamos sozinhos, não vou sozinho, mas vou com nós, porque é a vida de comunhão que evangeliza. E essa vida de comunhão, como quinta coisa, pode estar garantida na família de Chiara, na família da obra de Maria, através da experiência de Jesus no meio. É ele que converte, que evangeliza e que conquista todos. Um grande obrigada a Alessia e Padre Nazareno. Disseram coisas muito claras, simples, mas muito obrigada. E recebemos algumas perguntas e queremos agora apresentar algumas aos dois. A primeira, a Alessia, será feita por Tiago, e a segunda, Padre Nazareno, que será feita por Carolina. Grazie ad Alessia Don Nazareno per quello che ci avete detto. Obrigada, Alessia Don Nazareno, pelo que nos disseram. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Sou catequista, procuro formar os jovens para viver o carisma na paróquia. Basta só isso, ser catequista? Mi sembra di aver capito che lo chiedevi a me, no, Carolina? Sì, lo chiedevo a te. Ok, allora... Está perguntando a mim, Carolina? Sim. Você é catequista, isso é uma coisa já muito bonita, um grande empenho para você. Eu acho que é uma beleza para a paróquia isso, porque você coloca à disposição a tua capacidade de ser catequista com o dom do carisma que você recebeu, o dom do ideal que você recebeu. Como você sabe, você não recebeu esse ideal só para você, mas para doá-lo, para fazê-lo circular e ser doado aos outros. É como se você tivesse um tesouro nas mãos e quisesse mostrar a todos. Essa é a primeira coisa. Eu acho que neste teu serviço como catequista, você deveria viver isso sempre com esse espírito, com essa atitude, uma atitude que Chiara nos ensina. Eu acho que você não pode ficar contente só
com isso. Mas que com todos aqueles jovens que você encontra ali na aula de catequese, ou também nas famílias dessas crianças, você tem certamente muitas oportunidades também para envolver através das crianças também as famílias dessas crianças. Então, ir mais em profundidade com eles, além do momento só da aula de catecismo, sabendo que você faz isso com outros e não sozinha, que uma comunidade vive com você tudo isso. É aquele nós a que nos referimos antes, esse nós que começa com a realidade de Jesus no meio. Então, assim, você pode já dizer algo mais para essas crianças, você percebendo a sensibilidade deles, pode estar mais atento, e também em relação às famílias dessas crianças, envolver crianças e pais. E quem sabe daí partirão muitas outras possibilidades, que era muitas vezes diz, a primeira coisa é viver. Mas quando alguém nos pergunta alguma coisa, por que você é assim? Porque você está sempre disponível e ama todos. Ali é o momento, então, de anunciar de maneira mais explícita, significativa. Você sabe que na obra existe essa experiência do movimento paroquial diocesano, que é um instrumento formidável para poder encarnar justamente nessas realidades da paróquia, essa vida de Chiara, não só com o testemunho e com a palavra, com esses instrumentos que o movimento paroquial, o movimento diocesano tem para realizar esse anúncio que é feito não só através do testemunho, mas do anúncio da palavra, aprofundando essa realidade. Comece, então, com os teus alunos e com a família. Você vai ver que nascerá algo muito belo. Obrigada, Padre Nazareno. Obrigado, Padre Nazareno. Agora vamos ver Jacopo. Olá, sou Jacopo e a minha pergunta é essa. Como conseguimos viver esse nós, pois eu estou sozinho na minha paróquia? Não tem mais ninguém do movimento, então como eu posso conseguir instaurar um clima de unidade também ali onde eu vivo nessa minha paróquia? Então, Jacopo, a primeira coisa que gostaria de responder é que não estamos sozinhos, porque Jesus está sempre conosco. E sabemos, porque já o experimentamos muitas vezes, que podemos ter Jesus no meio, também à distância. Você pode conversar com alguém de outra paróquia, com alguém do focolare, com um sacerdote, para declarar com ele Jesus no meio. Depois vai à paróquia e comece a amar. E você pode ver que não somos nós a fazer as coisas, é Jesus. Não somos nós que vamos converter as pessoas, que damos o ideal, somos só seus pequenos instrumentos. O importante é estar à disposição. A coisa importante é não fazer as coisas assim individualmente, mas com Jesus no meio, sentindo-se parte da comunidade da obra, sentindo-se dentro deste nós, como o Padre Nazareno disse. E você vai ver que isso, aos poucos, dará frutos. Quem sabe outras pessoas vão querer conhecer e viver o ideal com você. E ali, também na tua paróquia, você poderá ver nascer uma pequena comunidade. Grazie mille di queste bellissime parole e delle vostre risposte. Obrigada por essas palavras e respostas. Creio que suscitou algo em todos nós. Então, agora, vamos fazer uma reflexão pessoal ou de grupo e podemos partilhar com todos. Agora, Helena vai explicar como. Então, olá, obrigada, Martina. Então, nesse momento, vamos aproveitar para fazer uma reflexão pessoal ou de grupo, depende de como estamos reunidos e de como estamos acompanhando esse streaming. Eu estou aqui com Laura, então nós duas vamos fazer isso juntas. Mas quem estiver sozinho, faz sozinho. Vocês agora vão ver essa pergunta e eu vou ler. E nós podemos responder só com duas palavras-chave. Com essas palavras que vamos escrever, todos juntos vão compor uma nuvem. Vai ser muito interessante ver como essa nuvem se forma e cresce. Então, agora eu vou mostrar. La domanda Então, è questa qua. a pergunta é essa. Que palavra você usaria para definir Maria como primeira missionária? Então, podemos escrever só
duas palavras, a primeira no primeiro quadro e a segunda no segundo quadro. Neste caso, eu e Laura vamos fazer juntas, porque já nos combinamos aqui, vamos escrever alguma coisa, por exemplo, corajosa e apaixonada e envia. Aqui vocês não precisa fazer mais nada, porque depois, com a resposta de todos, essa nuvem vai se formar. Mi sento come se aspettassi qualcosa, tu chiama la svolta. Mi faccio 1000 viaggi, ma li tengo nascosti bene, che forse conviene. Ho desideri un po' comuni e un po' folli, si danno il cambio tra virtù e vizi, ma questo è il mio viaggio. Un'onda perfetta, dove tutto combacia, anche quando non sembra, dove ogni mattino è una pagina bianca di un nuovo destino, di un nuovo cammino. Molto corrente, gioiosa. Di un tempo, punto in... Grazie a tutti per aver Obrigada a todos le vostre parole. Purtroppo pelas palavras que escreveram. Eu não conheço muitas outras línguas, então não entendo a palavra escrita, mas muito obrigada. Obrigada, Helena, por esse momento de comunhão interativo, muito importante para conhecer os vários lados de Maria. Então, agora, do Brasil, recebemos uma linda canção dedicada a Maria, que cantam para a festa de Nossa Senhora, que para eles é a mais famosa do mundo, pelo menos pelo número de participantes. Tiago vai apresentar. Olá a todos, bom dia. Então, nós, Amazônia Planetária, uma canção que revela o nosso, a rainha da Amazônia. Ela que durante todo o mês de outubro é homenageada por um mar de gente que vai às ruas para manifestar um grande hino de gratidão por todos os feitos na vida de cada filho seu. A multidão que forma um grande círio que é conduzido por uma berlinda e uma corda que forma um grande cordão umbilical que liga os filhos à mãe. A mãe de Deus que veste as cores da cultura do Pará com traços indígenas. A imagem revela o rosto de tantas Marias de Nazaré que carrega Jesus nesta terra fértil, de tantas cores e sabores. Nós, do Pará, assim queremos mostrar ao mundo que somos uma multidão que segue aquela que aponta ao Redentor, a via segura que leva ao irmão.
Eu vou sair 2 vezes aqui. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Queremos contar a vocês uma experiência feita em nível diocesano pouco antes da quarentena. Foi uma experiência nova, porque pela primeira vez participei como apresentadora junto com meu amigo Lourenço do Carnaval Diocesano, no dia 26 de fevereiro. Foi estranho, mas ao mesmo tempo divertido vivenciar o carnaval do outro lado do palco. Trabalhamos muito para tornar agradável aquela noite, que depois foi a última da quarentena, antes da quarentena. Não deixemos que nos roubem o evangelho. A convivência entre os jovens do ensino médio é muito diferente dos acampamentos de verão, porque ali, nos acampamentos, vivemos o ideal desvinculado da vida cotidiana, enquanto que na convivência procuramos viver dia após dia a vida cotidiana, continuamos indo à escola, trabalhando, atividades da tarde, tudo para nos ajudar a estar juntos, pessoas que escolheram o amor. Viver o dia a dia com pessoas que vivem o mesmo ideal nos dá a possibilidade de conhecermos a nós mesmos e fazer crescer o nosso relacionamento com Deus. Começar o dia lendo uma parte da palavra de vida me ajudou a cada momento do dia a encarar aquele momento com olhos novos. Vi como no nosso dia a dia ir à escola, trabalhar, estudar ou fazer alguma atividade na tarde pode ser encarado como uma energia bem diferente. Isso me fez abrir os olhos e me deu uma carga maior e uma força muito grande. Depois de um programa de treinamento online com alguns jovens em agosto passado, ouvindo as experiências e partilhas dos jovens, recebemos também que seria bom envolver os pais. Depois, 47 pais já estavam presentes desde a primeira vez. Em apenas alguns meses, apreciamos o maravilhoso dom da tecnologia moderna e aproximar as pessoas também pela internet. Percebemos que, mesmo com essa pandemia nos levando a interromper as reuniões públicas, podemos e devemos continuar a contribuir para a missão da Igreja, encontrando maneiras de ajudar as pessoas a fortalecer seu relacionamento com Deus e umas com as outras. Se ainda não percebemos que a internet é o novo campo missionário, tal como pensava o beato Charles Acutis, estamos muito atrasados. No entanto, um grande desafio para nós é que nem todos na comunidade podem se conectar à internet. Nem todos podem participar das missas online e outras atividades online da paróquia. Realmente esperamos que a pandemia acabe logo para que possamos retornar à vida paroquial normal. Mas até lá, temos que pensar em como chegar até essas pessoas, como fazer com que elas se sintam pertencentes a essa comunidade que não estão sozinhos. E é precisamente este sentido de missão que nos leva a pensar em todos, não apenas como um todo, mas verdadeiramente pensar em cada um, porque cada um de nós é um missionário e cada próximo deve ser visto como uma missão. A volte siamo chiamati ad uscire dai nostri ambienti, dalle nostre Também comunità. nós somos chamados a sair das nossas seguranças, comunidades, para ver com os nossos olhos o que acontece no mundo. E é na vida do dia a dia que temos a possibilidade de avaliar e levar a vida do Evangelho a todos, assim como fez Valentina. Valentina, do Movimento Diocesano de Fermo, conheceu o ideal quando frequentava o primeiro ano do ensino fundamental, através da mãe de uma amiga. A partir daquele momento, ficou fascinada pela figura de Chiara, pelo amor enorme e gratuito que descobriu. Por esse amor de Deus, ela conheceu pessoas que faziam parte do movimento
E eu pude, assim, a partir do momento que eu comecei a conhecer melhor o movimento, me senti impelida a espalhar amor e a fazer com que todos conhecessem Deus como Pai. Isso me levou 2 anos atrás, no período do verão, a partir com um grupo de missionários da paróquia de Corridônio, na Sicília, em Siracusa, para um centro de refugiados para menores não acompanhados. Foi muito bom ver como esses adolescentes, apesar de toda a violência que sofreram, ainda têm forças para viver e seguir em frente. 2 coisas me impressionaram: o fato de que eles não têm alternativa a não ser fugir, às vezes sob a ameaça, fugir da guerra, da fome, da violência, confiando em pessoas desconhecidas. E uma outra coisa que me impressionou foram todos aqueles voluntários da Caritas, padres, freiras, que dão gratuitamente a vida por eles, acolhendo essas crianças, mas, sobretudo, ajudando-os a obter os vistos necessários para que não sejam imigrantes ilegais sem um futuro, mas que possam realizar seus sonhos. Vivi com eles momentos inesquecíveis, momentos de festa, de alegria, de lágrimas, entre danças, cantos, atividades, nas quais se sentia a presença de Jesus no meio. Apesar de sermos jovens, com a cor da pele diferente, religiões, línguas diferentes, a convivência é possível, a unidade é possível. Foi isso que Chiara nos deixou, e o que eu mais gosto nela é o fato que ela foi sempre aberta a todos. Não excluiu ninguém, independente de credo, criando assim simplesmente um paraíso na Terra. Tchau a todos. Grazie mille, Valentina. Obrigada, Valentina. É mesmo verdade o que você disse em relação a Chiara. Obrigada pela belíssima experiência que você contou. Vamos aproveitar para agradecer também todos aqueles que estão seguindo por o YouTube. Estejam tranquilos, estamos lendo as suas impressões, as mensagens que estão escrevendo. Agora, vamos ter outro momento de comunhão, pequeno, e vamos fazer em pequenos grupos ou individualmente, e temos a possibilidade de contar a todos, de mostrar a todos as nossas mensagens e impressões. Agora, Helena vai explicar como fazer. Agora, vamos usar outra técnica muito simples. Primeiro, nós usamos só 2 palavras-chave, agora nós podemos dar uma resposta mais articulada, mais completa, uma frase, algo que vocês quiserem. Ao invés de criar uma nuvem, nós vamos criar um mural, né? Vamos criar um mural. Na chat, vocês vão ver esse link e levam para essa página que estão vendo aí. A pergunta está no alto e podem encontrar nas várias línguas. Portanto, que passos você deseja dar para atuar com Jesus no meio mandato missionário de que nos falou o Papa Francisco? Para inserir a nossa resposta, podemos clicar lá embaixo. Pronome, quindi in questo caso. Coloquem o próprio nome no título. Eu escrevo Laura, Helena e Laura, Itália. E no quadro, escreva a resposta que vocês quiserem dar, não? E para salvar, vocês devem clicar fora do quadro. E assim se criam esses bilhetinhos com aquilo que vocês escreveram, tá bom? E continuate pure a rispondere a questa, prendete più. Podem escrever. De música. E aí eu vou colocar a música enquanto vocês escrevem, tá bom? Ad ogni sole difendiamo un sogno in volo, sorridiamo anche alla morte, andiamo più in là della sorte, siamo lontani dai cliché, saldi sui nostri perché, distanti dagli schemi altrui, uniti, audaci e mai vinti, ogni giorno di complicità trasforma tutta la realtà, chi sceglie combatte dando spazio a un legame, chi crede esiste, vedi come realizza il sogno, lo spirito del
Eccoci, grazie dei vostri Obrigada pelos comentários. molto. Eu gosto de transmitir a beleza, não, que eu recebi. Obrigada, Helena, por esses momentos. Agora vamos mostrar outra canção, dessa vez do Brasil. Do Brasil passamos para as Filipinas.
Il Papa ci sprona. O Papa nos impulsiona, então, o que fazer para termos comunidades cristãs. A esse propósito, gostaria de recordar que o cardeal Francisco Vantuan, quando tornou prisioneiro num campo de concentração, não quis que os seus dias consistissem apenas em esperar pelo futuro. Aproveito todas as ocasiões de cada dia para realizar ações ordinárias de uma maneira extraordinária. Frase extraordinária que nos dá a possibilidade de refletir naquilo que fazemos, até nas coisas mais pequenas, insignificantes. Podemos fazê-las de maneira extraordinária, colocando aquele amor que Cristo derramou sobre nós também através de Maria e que nós temos a missão de doar a todos. Grazie mille, Laura. Obrigada, Laura. Chegamos ao fim dessa conexão. Queremos agradecer a todos pela presença de vocês. Foi especial, com modalidades diferentes, mas esses meios nos fazem contatar muitas pessoas. Isso é importante nesse período, continuar a partilhar a vida vivida, porque nos faz lembrar que fazemos parte de um único e grande ideal. Justamente para isso, queria ler alguns comentários que foram escritos no Zoom e no YouTube, no bate-papo. Alguém diz, belíssima essa transmissão. Oh, que maravilha. Obrigada por esse momento tão belo de todo mundo, com todo mundo. Não de Portugal, saudamos a todos. Estamos saindo de Pescara, no Focolare. Vamos para frente juntos. Giovanni de Ivreia nos saúda. Uma saudação a todos de Sara de Teramo. Depois alguém que brinca dizendo que não é muito jovem, mas está nos seguindo. Somos todos jovens, adultos, de todas as idades e de todos os países que vivemos pela unidade. Saudamos também Felipe, que é responsável pelo Genré do Brasil, que está nos seguindo. E este ano é a festa dos 50 anos do nascimento do Genré. 661 pessoas inscritas no canal de YouTube e queremos chegar até 1000 da próxima vez, ok? Então, continuamos a partilhar as impressões dessa belíssima tarde que passamos juntos. E antes de concluir, queremos agradecer técnicos, sobretudo, não só aos tradutores e tradutoras, a Nicolas, Helena, Maurício, Cláudio, Cetímio, e também a Secretaria do Movimento Paroquial e Diocesano, e a todos vocês que nos seguiram no modo tão belo e simples. Um abraço. E vamos nos rever brevemente para concluir. Vocês vão ouvir uma canção muito bela que poderá transmitir e resumir a mensagem que nós transmitimos hoje à tarde. E a canção se chama Jamais Sozinhos. Ti serve certo niente di più, brigare al cuore per voglia di vivere, per fare un po' lo spirito è grande, sai, e chi non ha mai visto altro che la nuova terra ci aspetta e è qui, una passione. Che ci fa vivere così, le nostre libertà. Sentiremo la cosa più grande sarà, questo cielo che non ci abbandona, questa gioia che ancora vivrà,
sia il deserto ondito, il tuo cuore voglia di cielo che non ci abbandona, questa gioia